Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho, conforme escreveu João, capítulo 5, nós iremos meditar do versículo 1 ao versículo 18. Informo que durante alguns tempos nós estaremos meditando nos Evangelhos. E hoje eu queria então, com os irmãos, estudar esse texto de João, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 18, texto que fala sobre a cura de um paralítico. Nós vamos fazer uma leitura de forma alternada. Eu vou ler os ímpares e a igreja na sequência, os versículos pares, lendo atentamente o que diz a palavra do nosso Deus. João capítulo 5, do versículo 1 ao 18. Todos encontraram? Leiamos, irmãos, então a palavra do nosso Deus. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Ao que ele lhe respondeu: o mesmo que me curou disse: toma o teu leito e anda. Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Mas ele lhe disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Amém. Louvado seja Deus. Vamos curvar nossas frontes. Vamos orar ao Senhor nesse instante, rogando a sua graça, para que nós possamos compreender a sua palavra e aplicá-la ao nosso coração por intermédio do seu Santo Espírito. Deus, muito obrigado pela noite e pelo dia em paz que o Senhor tem nos dado até agora, e pelo privilégio de estarmos juntos, reunidos para cultuarmos ao Senhor e aprender da tua santa e poderosa palavra. Que nesse momento o teu Santo Espírito, que age em nós e que clareia a nossa mente, venha nos iluminar para que nós possamos compreender as palavras divinamente inspiradas pelo Senhor aos teus servos ao longo do tempo, para que na nossa vida não apenas surja como uma informação a mais, mas sobretudo que na nossa vida ela sirva de lição, de aprendizado, como um bálsamo de Deus em nossa vida, e também como exortação, como correção contra o pecado que tenazmente nos assedia. Nós oramos ao Senhor, rogando a tua graça, e que o teu Santo Espírito, nessa noite, inunde os nossos corações, abra o nosso entendimento, que a tua presença se faça manifesta nesse local. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós estamos diante de um texto que, pelo menos no relato de João, é o terceiro milagre de Jesus. Interessante nós observarmos que os evangelhos, eles são marcados, eles ficaram conhecidos exatamente por causa dos muitos milagres. Quando nós lemos os evangelhos,
naturalmente nós nos deparamos com muitos milagres, dos mais diversos possíveis. E é interessante que João, ele segue uma sequência de narrativas de milagres que aconteceram por Jesus, e esse agora no capítulo 5 é o terceiro milagre que ele registra. Um termo muito utilizado no meio acadêmico, que é os evangelhos sinóticos, que fala sobre algumas semelhanças que há entre os evangelhos, especialmente entre Mateus, Marcos e Lucas. João, ele se diferencia um pouco dos três primeiros evangelhos, porque algumas narrativas que ele traz no seu livro não é encontrada em nenhum outro texto, em nenhum outro livro, como por exemplo o capítulo 5 de João, que nós acabamos de ler. É um texto relatado apenas e somente aqui. Nós não temos o relato semelhante a ele, ou o relato sinótico dele em outros evangelhos, como ocorre, por exemplo, em alguns momentos no livro de Mateus, no livro de Lucas, no livro de Marcos, quando eles narram o milagre e os demais evangelhos repetem ou transmitem aquela mesma informação segundo a ótica do escritor. Então nós acabamos encontrando alguns detalhes a mais em um livro e outros a menos em outro livro, e assim nós temos os chamados evangelhos sinóticos. Aqui no livro de João especificamente, nós vamos perceber alguns registros, alguns relatos que ele traz no seu evangelho, que são exclusivos desse livro. Não há repetição em outros livros, como é o caso desse texto que nós acabamos de ler. E diante de um século, de uma época onde tantos milagres são propagados, são relatados, são divulgados nos meios, nas mídias sociais, especialmente pela televisão, entrando pelo dia, entrando pela noite, passando a madrugada inteira, uma série de pastores, de igrejas que vão surgindo cada dia mais e mais, mostrando curas, aparentes milagres e tudo mais. Nós temos o relato de um verdadeiro milagre, porque o texto agora vai nos mostrar um homem que há 38 anos sofria de uma paralisia, ele era paralítico. E quando Jesus fala a esse homem, o texto vai nos mostrar que ele foi imediatamente curado. Diferente de muitas supostas curas que são divulgadas na televisão por algumas supostas igrejas, que o camarada entra na igreja doente, entra na igreja enfermo, e o pastor, o bispo, ou o chamado apóstolo faz uma oração, faz uma intercessão sobre aquela pessoa, ela volta para casa mancando, e depois vai melhorando, e vai se ajeitando devagarzinho, passa-se um ano, 6 meses, alguns dias, a pessoa está curada, e diz, olha, eu curei pela oração do bispo. O texto nos mostra, no momento que Jesus fala a esse paralítico, que ele foi curado imediatamente. É a genuína cura, ela é imediata, e ela é definitiva. Você não sofre depois os efeitos colaterais, como alguma pessoa um dia me procurou e disse, olha, eu fui curada porque eu orei e tomei a água junto com o bispo na televisão. E eu disse, é verdade, que bênção que a senhora foi curada, mas será que de fato procede? Passou-se um tempo e a irmã um dia disse, missionário, ore por mim, porque aquela dor no joelho voltou, está pior do que estava antes. E eu questionei, será que essa cura foi genuína? Então nós vivemos em dias, irmãos, que muitas falsas curas, muitos falsos milagres são propagados. Eu não estou dizendo, longe de mim dizer isso, que o nosso Deus não tem poder para curar, para restaurar, ainda hoje, muito pelo contrário, eu creio no mesmo Deus. O mesmo Deus que operou no passado continua operando hoje. No entanto, o que nós vamos perceber agora, o que nós vamos encontrar nesse texto, é uma genuína cura, diferente de muitas supostas curas que são divulgadas na TV brasileira nos dias de hoje. E dentro dessa situação, irmãos, eu queria observar com os irmãos esse texto, e eu queria que você observasse o versículo 1, quando o texto nos diz o seguinte: passadas estas coisas, após Jesus pregar a sua palavra, ensinar o seu evangelho, operar algumas curas, encontrar algumas pessoas ao longo do seu percurso, diz o texto que havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Nós temos uma informação importantíssima no início do texto que vai nos mostrar o porquê Jesus agora estava em Jerusalém. Na sua caminhada ele percorria várias cidades, várias regiões, mas agora diz o texto que havia uma festa dos judeus. Quando você lê Levíticos capítulo 23, nós encontramos o Senhor fazendo a instituição, estabelecendo algumas festas. Se você ler
o texto de Levíticos, capítulo 23, nós vamos encontrar o relato de como deveria ser as festas solenes. O texto nos fala sobre o sábado, nos fala sobre a Páscoa, nos fala sobre a primícia, sobre o Pentecostes, sobre o dia da expiação e sobre a festa do tabernáculo. O próprio Deus institui essas festas para serem celebradas anualmente pelo povo. O povo deveria observar essas festas. E é interessante que essa questão das festas é muito importante para a história da redenção, e depois eu pretendo falar sobre elas, porque todas essas festas, elas têm um direcionamento, elas têm um propósito. E todo o desenrolar dessas festas, a forma como deveria ser feita a festa, a razão da celebração da festa, ela tinha um propósito, ela tinha um alvo, era Cristo. Então as festas eram uma espécie de sombra. Sabe quando você vai andando 5 horas da tarde, que o sol está baixo, e você vai andando, mas o sol está por trás de você, e você vê a sua sombra lá na frente. À medida que você vai andando, aquela sua sombra também vai caminhando, mas à medida que a realidade chega, a sombra desaparece. É mais ou menos essa a ideia que nós temos de Cristo no Antigo Testamento. As festas estabelecidas pelo próprio Deus eram uma espécie de sombra. Elas demonstravam que algo estava vindo. É a imagem da sombra. A sombra vai na frente, mas a realidade vem atrás. As festas eram apenas um apontamento para uma realidade que estava por chegar. Quem era? O próprio Cristo. E é interessante que agora o texto nos diz que Jesus foi para Jerusalém. Por quê? Ele, tendo se feito judeu, sendo ele um observador da lei, a ordenança era que, pelo menos 3 vezes ao ano, os judeus deveriam ir até Jerusalém para participar destas festas. E Jesus agora, cumprindo a lei, porque Gálatas 4,4 diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, e ele nasceu debaixo da lei, ele cumpriu a lei, ele seguiu as exigências da lei. Jesus agora vai até Jerusalém, ele cumpre o ritual, ele cumpre a ordenança de ir até Jerusalém. No entanto, enquanto a festa estava rolando, nós não sabemos de todas essas festas quais especificamente seja. Possivelmente, pelo desenrolar da história, segundo alguns comentaristas, seja a festa dos tabernáculos. Mas o fato é que enquanto a festa estava rolando, Jesus não estava lá. Jesus vai direto para um local chamado Tanque de Betesda, ou Casa de Misericórdia. O termo Tanque de Betesda é um termo hebraico, mas o significado desse termo é a Casa de Misericórdia. Enquanto muitos estavam festejando, enquanto muitos estavam celebrando, enquanto muitos estavam participando daquela festa, Jesus segue diretamente para o Tanque de Betesda. Algo não muito típico, algo que nós não gostamos muito de fazer. Numa escolha de uma festa e de um velório, obviamente nós vamos escolher a festa. No entanto, irmãos, é curioso como o autor aos Eclesiastes, Salomão, sabiamente deu um conselho. Eclesiastes 7, versículo 2, sabe o que Salomão diz? Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. O conselho de Salomão, ele distou de tudo aquilo que nós preferimos, a nossa preferência. A nossa preferência é onde há banquete, onde há vida, onde há celebração, onde há alegria. Aí Salomão diz, olha, não, é melhor você ir na casa onde há luto do que onde há casa onde há festa. Porque naquela casa onde há festa, em outras palavras dizendo, lá as pessoas acabam se esquecendo da brevidade da vida. Às vezes acabam se esquecendo que tudo é passageiro, se entregam ao deleite, ao prazer da carne e se esquecem do próprio Deus. No entanto, na casa onde há luto, nós atentamos para o fim da nossa vida. Não é assim que nós saímos de um velório? A gente vai no velório de um conhecido, de um parente, de um familiar, e quando a gente sai de lá, a gente sai pensando, meu Deus, como a vida passa rápido. Meu Deus, quem diria que essa pessoa morreria agora? Meu Deus, quem diria que essa pessoa... Ontem eu falei com ela, hoje pela manhã eu falei, troquei mensagem com ela, esses dias eu conversei com ela e agora está aqui nessa situação. Meu Deus do céu, como a nossa vida é breve. A gente sai de um velório com o nosso coração, com a nossa mente, pensando na brevidade da vida. Aí quem não está bem da saúde diz, vou fazer um exame, eu vou me cuidar.
marido que não está muito bem com a mulher diz assim: vamos se ajeitar, vamos ajeitar esse casamento porque a gente não sabe o dia de amanhã. E a gente sai da casa do luto com várias reflexões em nossa cabeça. Olha, vamos ajeitar a nossa vida, porque hoje foi ele, mas a nossa ficha pode ser chamada a qualquer momento, nós não sabemos qual é o número, vamos se ajeitar. É essa a recomendação de Eclesiastes. Melhor ir a casa onde há luto, Eclesiastes 7:2, do que onde há banquetes, porque lá nós vamos tomar consideração da nossa vida. E veja, irmãos, que é especificamente isso que Cristo faz. Ele não vai à festa, ele vai ao tanque de Betesda. E se você pensar num local de morte, entre aspas falando, é esse tanque. Por quê? O texto vai nos dizer que lá estava cheio de enfermo, de coxo, de paralítico. Tudo quanto era doença que você pudesse imaginar, tinha lá. Era uma espécie de hospital daquela época. Porém, sem médico, sem enfermeiro, sem marcas, sem ninguém para trazer a cura. O que havia era apenas uma superstição de que um anjo desceria, moveria as águas e então haveria a cura para o primeiro que entrasse. Por que eu digo há uma superstição? Veja comigo, irmãos, o versículo 4. Observe que na sua Bíblia, especialmente os irmãos que estão utilizando a Bíblia revista e atualizada, o versículo 4 está entre colchetes. Você sabe a razão por que está aí entre colchetes? Esse texto, especificamente no versículo 4, ele não aparece nos mais antigos manuscritos gregos. O que é que significa? Que esse texto foi adicionado, ou foi uma suposta interpretação do versículo 7. Observe o seguinte: não é que a Bíblia esteja errada, não é que colocaram coisa na Bíblia que não existia. Os copistas naturalmente faziam muito isso. E acontece que esse versículo 4 aparentemente é mais um texto onde isso acontece. Não danifica, não atrapalha em nada o texto, porque o versículo 7 fala sobre isso. Veja o texto: respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. O próprio paralítico faz o relato de como, o que é que acontecia no tanque de Betesda. No versículo 4, nós temos aí uma possível interpretação do que é que significava. E todos os mais profundos comentaristas dessa área e conhecedores dessa língua vão afirmar exatamente isso, de que esse texto foi um texto que nos escritos antigos, nos registros mais antigos da Bíblia grega, não há essa menção no versículo 4. Algum copista, em algum momento, numa interpretação, numa cópia, acabou colocando aí como uma informação a mais. O que é que acontecia? A ideia que se tinha é de que aquele tanque, esse tanque, irmãos, ele fica numa área próxima ao templo, juntamente com esses pavilhões. Porque no passado, quando os sacrifícios eram feitos, para se chegar no templo, aqueles que iriam oferecer o sacrifício deveriam passar pelo tanque, deveriam se purificar nesse tanque para poder se apresentarem e apresentarem um sacrifício. Então esse tanque de fato existia ali e havia um propósito, que era a purificação. O texto também nos fala, versículo 2, que existia ali junto à porta das ovelhas um tanque, porque era um movimento duplo. Não apenas o sacerdote ou o ofertante se purificava nesse tanque de Betesda, como também as ovelhas que seriam entregues ao sacrifício eram purificadas. Por isso diz o texto aí que junto à porta das ovelhas era um local específico para a purificação das ovelhas e para o sacrifício das ovelhas. Então nós estamos no ambiente do templo, junto ao templo, aonde há celebração. Em outra área há luto, há choro, há dor, há enfermidades. E é especificamente a esse local chamado tanque de Betesda, casa de misericórdia, que Jesus se dirige. E é interessante, irmãos, que dentro daquela multidão de pessoas enfermas, Jesus vai diretamente a este paralítico. Por isso eu queria então meditar nessa noite com os irmãos sobre os dramas desse paralítico. Primeiro, vejam comigo, irmãos, o versículo 5, a sua enfermidade. Diz assim um texto: estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. O texto nos relata o tempo da sua enfermidade, não a idade que ele tinha.
Um homem que estava enfermo há 38 anos. Esse certamente já era um homem maduro, um homem já chegando na sua velhice, talvez, não sei. Mas há 38 anos esse homem vinha sofrendo de uma terrível enfermidade. Interessante, irmãos, nós percebermos que essa enfermidade, que essa situação que esse homem estava, ela é ainda mais agravada com as suas palavras. Quando Jesus faz uma pergunta, veja comigo o versículo 6, Jesus diz assim: Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Observe que, além de enfermo, além de doente, de estagnado a uma cama, a uma marca, a um leito durante 38 anos, esse homem se queixa de que ele estava sozinho. Eu não tenho ninguém. Sua família já havia o abandonado, possivelmente. Seus parentes possivelmente o haviam desprezado. Lembra de Jó? Jó, bastou passar por um momento de aflição, de angústia, que acontece? Todo mundo abandona Jó. Preguei aqui no capítulo 19 de Jó, quando ele faz uma menção de pelo menos 9 classes de pessoas que o abandonaram. A sua mulher blasfema contra o seu Deus e manda que ele abandone o seu Deus. Os seus irmãos, os seus criados, os seus amigos desprezaram, as crianças estavam desprezando eles, os seus servos, todos o haviam abandonado, o desprezado. Jó capítulo 19, depois você pode encontrar lá o relato disso. Um homem riquíssimo, um homem poderoso como era Jó, bastou passar por um momento de turbulência, perder sua saúde, sua família e suas finanças, logo de imediato todos se voltam contra Jó. Nós não sabemos o tempo da enfermidade desse homem. Aparentemente foi um curto período que se tornou longo pelas dores. Mas no caso desse homem especificamente, 38 anos sofrendo dessa enfermidade. Todo mundo já havia abandonado. Ninguém teria mais paciência de estar com esse homem, ouvindo as suas dores, ouvindo suas reclamações, ouvindo os seus dramas. Todo mundo já o havia abandonado. Ele disse: Senhor, eu estou sozinho. Não tem ninguém. Além de não ter ninguém com ele, não havia ninguém que se importasse com ele, porque diz o texto: olha, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Não havia ninguém para pegá-lo e colocá-lo nesse tanque que supostamente, anualmente, quando a água era mexida, trazia cura para quem entrava primeiro. Então ele se queixa desse abandono, dessa sua solidão, mas se queixa também do egoísmo dos que estavam ao seu redor. Aí o texto vai nos dizer: quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Aí diz: Senhor, ninguém tem pena nem desse pobre aleijadinho. Todas as vezes que eu começo a me arrastar para entrar no tanque, alguém vai e pula antes de mim. Então ele se queixa da sua solidão, se queixa do egoísmo dos que estavam ao redor. E agora, irmãos, o que nós temos diante de nós é a situação e a dura consequência do pecado na vida do homem, que é a doença. Não apenas a doença física, mas a doença espiritual. Porque nós não podemos cometer esse erro de dizer que toda doença é fruto do pecado. Está doente, está com dor de cabeça, está com câncer, está com isso, é porque você está em pecado. Aconteceu isso um dia, eu estava em Sertânia e chegou na igreja um senhor, que agora é falecido, chamado Enoque. E ele me procurou: olha, missionário, eu gostaria de participar aqui com vocês. Eu já venho acompanhando as programações, os cultos, eu queria fazer parte dessa igreja. Porque eu visitei uma igreja ali, ele disse o nome da igreja e tal, uma igreja séria na cidade, conheci o pastor da igreja e tal. E eu estava lá, vim de São Paulo para me tratar, para ficar mais aqui no interior de forma mais tranquila, passar esses meus dias, estou enfrentando essa enfermidade, estava com câncer, num estágio muito avançado. E o pastor do povo disse: olha, se está com câncer, é porque está em pecado. Se está com alguma doença, é por causa do pecado. Então confessa seu pecado, abandona o seu pecado para que você seja curado. E ele veio até a igreja para buscar um refúgio. Não procede a acusação dele. Não pode cometer esse erro de dizer que toda doença é pecado. Mas ao mesmo tempo nós não podemos esquecer que as doenças só existem por causa do pecado. Gênesis capítulo 3, quando o homem cai, nós agora encontramos algumas consequências da queda. Primeiro,
Dores. O homem iria enfrentar dores. Sujeição à lei, ia ficar. Maldição que reveio sobre a terra. E agora diz o texto que a terra produzirá espinhos e abrolhos. E sobre o suor do seu rosto você comerá o seu pão de cada dia. Sabe o que é que significa? Tudo agora se tornou mais difícil para o homem por causa do pecado. Então, em essência, as dores, as angústias, as agonias que nós temos é por causa do pecado. No entanto, nem toda doença é por causa de um pecado. Quer um exemplo disso? Jó. Jó enfrentou uma terrível doença. Foi por causa de pecado? O que é que Deus diz? Homem íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Não tem homem como Jó. Não era o pecado que causava dores na sua vida. Por outro lado, nós encontramos um homem chamado Davi, personagem muito conhecido de nós. E ele diz: enquanto não confessei os meus pecados, enquanto eu calei, enquanto eu escondi, os meus ossos envelheceram. E hoje pela manhã nós lemos um texto no Salmo 38, quando ele diz que os seus ossos estavam doentes por causa do pecado. Então, nem toda doença é por causa de pecado, mas há pecados que produzem doenças. Essa é a verdade que nós encontramos em toda a Bíblia. O que a gente precisa entender é balizar isso, colocar na balança. Especificamente a vida desse homem, o pecado era a razão dessa paralisia. Por quê? Quando Cristo reencontra mais tarde, Cristo vai dizer: olha, cuides para que não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, claramente, o que nós temos nesse texto é um homem que está enfrentando uma enfermidade por causa de algum pecado, qual nós não sabemos. E agora, irmãos, diante desse pecado, diante dessa situação, nós vamos encontrar agora, além da enfermidade como sendo o seu primeiro drama, nós encontramos agora também o relato do tempo. Não bastasse a doença, que já era terrível, que já era castigante para ele, nós temos a menção do tempo dessa enfermidade. Se nós lemos o relato de Lucas, que fala sobre a mulher do fluxo de sangue, e achamos 12 anos algo demais para alguém que está com enfermidade, como era o caso daquela mulher, que possivelmente era uma hemorragia muito grande, imagine agora lá para um paralítico que há 38 anos sofria dessa enfermidade. Não é 38 meses, tá? Não é 38 dias. Passei 40 dias de cama. Passei um mês inteiro doente, um ano inteiro doente. 38 anos. Uma vida bem vivida, no entanto, debaixo da escravidão da doença. E agora é mencionado que esse homem estava doente há 38 anos. O tempo castigava, tirava as oportunidades daquele homem. O tempo fazia com que aquele homem perdesse a sua vida aos poucos. A sua vida aos poucos ia se esvaindo, porque não tinha esperança. 38 anos já. Tentava e não conseguia. Não tinha perspectiva, porque sempre tinha um primeiro que entrava no tanque, quando nessa superstição de que o anjo mexeria as águas, ele seria curado. Não havia ninguém para ajudá-lo. Estava fadado, estava condenado a terminar os seus dias ali, preso naquele tanque, talvez encostado em um pilar daquele tanque. E agora, irmãos, Jesus menciona, o texto nos menciona que esse homem, além de estar enfermo, além de estar passando por essa aflição, esse tempo inteiro, esse homem estava passando por isso. Agora observe, irmãos, um detalhe que o texto ainda nos menciona, é a multidão que estava ali. Veja comigo o versículo 3. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Não era um recinto onde havia 2, 3, 4 pessoas, 5, 10 doentes, não. O texto nos menciona uma multidão. Era muita gente. E imagine você, voltando 2000 anos atrás, como é que não era a situação da saúde pública daquela época. Se hoje, com a modernidade, com o avanço tecnológico, com o conhecimento que nós temos, com a acessibilidade que nós temos, com tudo que nós temos hoje em dia, a gente sabe a situação do SUS. Basta ir no Hospital da Restauração, né, que eu nunca fui, espero não ir, mas diz que o negócio lá é feio. Se hoje, no século 21,
a gente tem uma situação deplorável em nossa saúde, mesmo com todos os conhecimentos, mesmo com toda a higiene que nós temos em nossa casa, com todos os remédios que nós podemos tomar para se prevenir, vacinas e tudo mais, nós temos uma situação terrível na área de saúde pública. Imagine você há 2000 anos atrás, quando os conhecimentos eram muito menos do que nós temos hoje, quando a higienização não era como nós temos hoje. Imagine a quantidade de gente doente naquele local e sem médico. Sem médico. Porque uma mulher de um fluxo de sangue durante 12 anos gastou tudo o que tinha para achar alguém que dissesse qual era o seu problema e não encontrou. Imagine o caos que era a saúde pública naquela época. Por isso que o texto nos menciona que havia ali uma multidão. O texto vai nos falar ainda que eram 5 pavilhões. Imagine aí 5 espaços enormes, onde as pessoas se abrigavam junto a esse tanque. E estava cheio de pessoas. Havia uma multidão, tudo quanto era doente e estava lá. Esse certamente era um local que nós preferimos evitar, que nós não queremos muito ir, que nós não queremos ver, para não ficar com peso na consciência, ao menos. Mas é exatamente lá que Cristo vai. E não apenas Cristo vai lá, mas Cristo vai especificamente neste homem. Veja que havia uma multidão, mas Jesus não vai lá curar a multidão. Ele vai com um propósito. Qual é o propósito de Jesus? Curar aquele paralítico, que não tinha ninguém, que estava apavorado dentro de toda aquela situação, que estava se queixando do egoísmo dos demais. Jesus vai diretamente naquele homem. Daí, nós encontramos agora, diante desses dramas do paralítico, nós encontramos as bênçãos ou os presentes que Jesus dá a esse homem. Primeiro, a escolha do próprio Cristo. Versículo número 3 nos fala de uma multidão, mas Jesus, versículo 6 diz assim: Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Irmãos, observem essa expressão de Cristo: você quer ser curado? Às vezes, nós encontramos algumas expressões de Cristo, algumas perguntas que ele faz, que pode nos soar como um tom meio cômico. Porque imagina a situação: uma multidão estava apertando Jesus, aquela mulher do fluxo de sangue toca na orla de sua veste, Jesus diz: quem foi que me tocou, hein? Imagina você, uma multidão queria ver Jesus, tinha gente até subindo em pé de pau, como foi o caso de Zaqueu, para tentar encontrá-lo no meio daquele povo, porque era tanta gente querendo ver ele para ser curado, para ser restaurado, enfim, o pedido de Jairo da sua filha, é gente que morreu, é a sogra de Pedro que estava doente, é uma infinidade de pessoas enfermas, é endemoniado, é paralítico, é aleijado, é cego de nascença, todo mundo queria uma bênção. Eu acho que até quem não estava doente estava lá também, para pedir alguma coisa. Uma coisa que nós sabemos fazer é pedir a Deus. A gente pede tudo, a gente sempre quer mais. Então imagine você, a quantidade de gente doente, passando por problema, fora os que estavam lá para pedir mais alguma coisa para a sua vida. Estava uma situação apertada, que estava andando apertado, a multidão pressionava, o texto nos fala isso. Aí Jesus: quem foi que me tocou? O apóstolo: Senhor, tem uma multidão que está no empurre, e o Senhor pergunta: quem foi que lhe tocou? Jesus faz umas perguntas assim meio estranhas. Jesus chega para um cego de nascença assim: você quer ver? E agora para um homem que há 38 anos estava aleijado, estava no tanque de Betesda, no local onde as pessoas iam para buscar uma cura, diz: meu filho, você quer ser curado? Parece cômico, não é? Parece brincadeira, mas não é. Acontece, irmãos, que as perguntas de Cristo não era para que ele conhecesse, porque ele já conhecia, o texto diz isso, Jesus conhecia aquele homem. Não era para ridicularizar, porque Cristo não faz isso em momento nenhum. Não era para intimidar, mas era uma pergunta que havia um propósito pedagógico. No caso da mulher do fluxo de sangue, uma mulher rejeitada, desprezada, mulher não podia chegar e se aproximar diante de um homem dessa forma, ainda mais tocá-lo estando naquele período. Não podia, era impureza. Ela toca de forma escondida, na ponta da orla de suas vestes. Mas Jesus: quem foi que me tocou? A pergunta de Cristo lá para o cego de nascença, aqui para esse paralítico, não é para que ele tome conhecimento da causa, porque ele já sabia. Veja que o texto diz isso: Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo,
Ele já sabia, ele é onisciente, ele é Deus, ele sabe de tudo. Vez por outra, os judeus, ao quererem acusar ou ao pensar em alguma coisa dele, eles de pronto já traziam a resposta, porque ele sabia o que passava no pensamento. Ele é onisciente. Mas a pergunta dele tem um propósito pedagógico, ele ensina com essa pergunta. Para aquela mulher, ele restaura não apenas a saúde, mas restaura também as suas emoções, o seu emocional. Ele restaura ela perante a sociedade ao conversar com ela. Para esse homem agora, Jesus fala: você quer ser curado? Jesus agora está mostrando a esse homem quem de fato tinha poder de curar, que era ele. Ele então questiona: você quer ser curado? E aqui nós, irmãos, começamos a perceber as bênçãos desse paralítico, os presentes que ele recebe. Primeiro, a escolha de Cristo. Nesse homem não havia merecimento, nesse homem não havia mérito para ser curado. Por quê? O versículo de número 11, aliás, me perdoe, versículo 14, o texto diz assim: mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. A razão, certamente, daquela sua paralisia tinha sido algum pecado da sua mocidade. E veja que esse homem não tinha nenhum merecimento, nenhum mérito para ser escolhido por Cristo. Após ele ser curado, o texto não resiste ao momento de gratidão. Você encontra no texto em algum momento dizendo: Senhor, muito obrigado, como tu és maravilhoso, como tu és digno, como eu te adoro. O texto não fala. Ele toma o leite dele e vai embora. E chega lá no templo, no meio dos judeus, e é questionado a respeito disso. Jesus diz: olha, cuidado para que você não peque de novo. Ao que tudo indica, esse homem, além de ser curado e não agradecer, estava indo agora para o templo e estava sendo tentado a cometer mais algum outro pecado. Jesus chegou e disse: cuidado, você já foi punido por causa do seu pecado. Cuidado para que você não seja punido de uma forma ainda pior. Tem condenação pior, tem consequência pior para alguém que já havia passado 38 anos enfermo? Tem, irmãos. A Bíblia nos fala sobre o inferno, sobre um fogo, um lago de fogo que não se apaga. É muito pior. E não é por 38 anos, é por toda a eternidade. Então há coisas piores do que uma enfermidade física, a condenação eterna. Jesus alerta ele contra isso. Então veja que, em questão de méritos, esse homem não tinha mérito algum para ser escolhido, para ser achado, para ser curado por Jesus Cristo. Mas tão somente pela graça, pela misericórdia, pelo amor, pela compaixão, Jesus vai até aquele homem no meio de uma grande multidão. Eis a razão pela qual tanque de Betesda significa casa de misericórdia, porque foi exatamente a misericórdia de Deus revelada por meio de Jesus. Ali onde os sacerdotes se purificavam, ali onde as ovelhas eram preparadas para o sacrifício, foi ali que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, exerceu misericórdia sobre aquele homem. E agora, depois de 38 anos, ele recebe um alívio. Mas acontece que isso agora se deu, abriu espaço agora para uma grande e severa perseguição à pessoa de Cristo. Por quê? Os judeus, ao ouvirem isso, começam agora a ficar irados contra Cristo. Veja, irmãos, comigo a indagação. Versículo de número 10. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar leito. Observe, irmãos, o perigo da religiosidade. Aquele homem que 38 anos estava ali, certamente era conhecido por todos nós. Aliás, por todos eles. Se nós passarmos aqui na rua, na Avenida da Boa Vista, ou talvez no bairro da nossa casa, há alguns pedintes, né? Que sempre estão no mesmo lugar, vestido ou sentado naquele cantinho, pedindo alguma coisa. Você passa 2, 3 vezes, você já grava. Daquela pessoa fica sempre ali, você acaba conhecendo aquela pessoa. E tem alguns que nós já conhecemos porque a vida inteira a gente conheceu naquele sinal, naquele estabelecimento, na porta daquela igreja, pedindo alguma ajuda, pedindo alguma doação. Esse homem não estava lá recentemente, ele não era o novo pedinte da cidade, ele não era o novo aleijado que havia chegado ali. 38 anos esse homem estava lá. Certamente esse homem era muito conhecido. Todos que passavam por ali viam esse homem. 38 anos não é brincadeira.
Mas agora esse homem se apresenta curado, carregando o leito. O que é que os judeus dizem? Olha, não é bom você carregar o leito de Deus, não, hoje é sábado. Esse homem tinha sido curado, eles deveriam dar glória a Deus, deveriam ficar alegres. Você está curado, é você mesmo, deveriam não acreditar naquilo. Mas não, a religiosidade era tamanha na vida dos judeus, especialmente desses aqui, que eles nem se preocupam, nem se importam com a cura, com o milagre da vida daquele, uma transformação. Depois de 38 anos, vamos estar andando de pé. Olha, você está andando com leite nas costas, hoje é sábado, não pode. Além de se preocuparem com isso, veja comigo o versículo número 11. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou disse: toma o teu leito e anda. Qual a pergunta deles? Quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. O que é que Jesus faz? Cura aquele homem e sai. Havia uma multidão no tanque de Betesda. Quando aquele homem se levantou e os demais viram que ele estava de pé, imagine o alvoroço nos pavilhões. O que é que Jesus faz? Jesus sai de fininho, porque o propósito dele havia sido cumprido. Ele foi curar aquele homem. A cura era para ele, era especificamente ele. Jesus vai embora. Jesus não ia curar mais ninguém ali, naquele momento. E ele fica sem saber. Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Ele agora vai ao templo, local onde ele não podia ir durante 38 anos, porque nenhum deficiente poderia entrar no templo. Havia todo um ritual para entrar no templo. Era um local santo, era um local sagrado. Ele não havia ido lá. Mas agora onde ele vai no templo. Estava tendo a festa. E esse homem vai até lá. Jesus encontra agora esse homem mais tarde. Olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiram Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Veja que o questionamento dos judeus, o problema dos judeus era com o sábado. De certo ponto, o questionamento dos judeus era correto, porque era uma lei estabelecida. No sábado não poderia carregar nada. Inclusive no livro de Neemias, já no finalzinho do livro, quando os muros da cidade são levantados, a lei começa a ser restabelecida, Neemias estabelece uma lei, que no sábado nenhum mercador ficaria entrando na cidade com mercadoria. Quem quisesse fazer negócios viesse outro dia, mas no sábado as portas da cidade eram fechadas. Depois de lá, Neemias, capítulo 10, 11 por aí eu acho, eram fechadas, era uma lei. No entanto, irmãos, acontece que Jesus era Senhor do sábado. Veja comigo o versículo número 17. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Mas os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Por que Jesus cura esse homem? E por que Jesus faz isso num dia de sábado? Primeiro, irmãos, o que o texto vai nos ensinar, o que o texto vai nos mostrar claramente, é que Jesus cura especificamente esse homem, porque não apenas ele é onisciente e conhece todas as coisas, como também é onipotente, ele tem poder para fazer tudo isso. E o propósito desse texto é mostrar a forma messiânica, ou a messianidade de Cristo. Ele era Deus, ele era o Verbo encarnado, ele era o Senhor. Ele conhecia aquele homem, ele sabia a vida daquele homem, ele via aquele homem. Jesus é aquele que conhece profundamente, porque o texto vai nos mostrar claramente Jesus vendo aquele homem. Ele sabia qual a sua origem, ele sabia qual a sua vida. Jesus, quando olha para aquela mulher samaritana, ele viu que ela estava em adultério. Jesus olha para Zaqueu naquela árvore e viu Zaqueu sedento da sua presença. Jesus olha para aquele jovem rico e vê que o seu coração estava inundado, estava sendo desviado por causa das riquezas. Jesus vê, Jesus conhece. O Salmo 139, me perdoe, diz assim que a palavra ainda nem nos chegou à boca e o Senhor já conhece toda. E quando Cristo então vem e agora começa a revelar e começa a colocar para fora o que estava no coração dos homens, o que é que Deus estava fazendo por meio de Cristo?
mostrando que de fato ele era o Filho de Deus, ele era o próprio Deus. É isso que Simeão, lá em Lucas capítulo 2 diz. Quando ele pega Jesus no colo, no 8º dia do seu nascimento, no templo, ele coloca o menino nos braços e diz: Senhor, pode me despedir em paz do teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. Esse homem vai revelar os pensamentos e os propósitos que há em muitos corações. Ele é a luz, ele é a salvação, mas ele também é aquele que vai revelar, vai descobrir o pecado. Não há nada, irmãos, que fique encoberto diante dos olhos da visão do nosso Deus. Não há absolutamente nada, nem ninguém, nem lugar nenhum que possa esconder a presença do Senhor. Que Deus não veja, que Deus não enxergue, pelo contrário. E agora o texto vai nos mostrar claramente isso. Ele é o Deus onipotente, mas é também um Deus onisciente que conhece todas as coisas. E ele cura no sábado, porque ele é o cumprimento, ele é o Senhor do sábado. Lembram das festas? Jesus vai até a festa, a Jerusalém, mas enquanto a festa rolava, Jesus saía da festa. Por quê? Porque ele sai da festa na hora da festa, porque ele é o cumprimento da festa. Todas as festas do Antigo Testamento apontavam para Jesus. E ele agora, quando chega em Jerusalém, ele vai se preocupar com o paralítico. Ele é o cumprimento. Ele é o próprio Deus encarnado. Tudo aquilo já havia se cumprido nele. Por que Jesus agora opera o milagre dia do sábado, quando era proibido no sábado? Porque o sábado, a proposta do sábado era o descanso. Mas Jesus era o descanso. Ele diz: olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele era o Senhor, ele estava acima do sábado. Ele era o cumprimento da festa, era o cumprimento do sábado, e era a demonstração do poder de Deus quando cura esse paralítico. E agora o texto termina, nós vamos perceber que esse homem foi curado, e essa ordem de Jesus, ela é incrível. Jesus diz: olha, levanta, você não vai ficar mais aí parado, se arrastando, levanta, toma o teu leito, você não vai mais carregá-lo na corda, você não vai mais precisar que alguém leve ele, não vai precisar mais ficar nele, toma o teu leito. O leito era uma manta pesada, feita de lã, de couro, e aquela manta, o paralítico, o aleijado, o doente, seja ele qual for, ficava sentado durante o dia, como uma cama, e à noite puxava sobre si por causa do frio. Era o leito. Diz: olha, levante-se, não vai mais ficar encurvado aí, toma o teu leito, não é preciso mais que ninguém lhe arraste, você vai carregar o seu leito, anda, vá, siga o seu caminho, siga o seu rumo, você agora está de pé. A ordem de Jesus é maravilhosa para a vida desse homem. Uma transformação, um resultado maravilhoso acontece na vida desse homem. Não é um milagre programado, progressivo, que vai acontecendo aos poucos, mas de forma imediata, esse homem se levanta, toma o seu leito e anda. Pela graça e pela misericórdia de Deus, no tanque de Betesda, chamada Casa de Misericórdia. É na Casa de Misericórdia que o verdadeiro significado da misericórdia é visto, através da pessoa de Cristo. Ao escolher aquele homem, sem ele ter nenhum merecimento, ao restaurá-lo, e agora mostrar que ele não apenas é o cumprimento das festas, como também ele é o Senhor do sábado. Porque o verdadeiro descanso não estava apenas no cumprimento ritualístico do dia, mas estava nele. Era nele que as pessoas eram descansadas, era nele que as pessoas encontravam alívio para as suas dores, para as suas cargas. Por isso ele diz: olha, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Ele não apenas é o Deus criador, mas é também um Deus provedor. Ele cuida, ele está com o seu povo, ele agora olha para os seus, ele se compadece. Ele é o significado do sábado, ele é o descanso. Jesus cumpre tudo aquilo que o Antigo Testamento demonstrava e apontava, e agora restaura um paralítico, para nos mostrar quão misericordioso ele é. No tanque de Betesda, a misericórdia chegou quando Cristo por ali passou. Isso, irmãos, nos mostra, nos ensina como que o nosso Deus, de forma tão maravilhosa, de forma tão poderosa, revela a sua majestade, revela a sua glória, nos mostrando, nos ensinando que a sua graça
O seu favor é dado a nós de forma incondicional, de forma imerecida. E como que Ele tem poder para restaurar a nossa saúde, a nossa debilidade, mas sobretudo para nos dar descanso. O que acontece, irmãos, nesse texto, é que esse texto revela a situação da humanidade. Porque ali naquele tanque havia uma multidão de pessoas enfermas, coxos, paralíticos, cegos. Toda doença estava ali. O povo estava reunido em um local, em volta de uma superstição, de que um anjo desceria e moveria as águas. Dessa mesma forma é a situação do mundo. Um mundo distante de Deus, um mundo totalmente contaminado, manchado, maculado por causa do pecado, e criando na sua vida falsas expectativas e falsas esperanças. Esperança no seu dinheiro, esperança no seu trabalho, esperança no seu médico, esperança no próximo governo, esperança em alguma coisa, esperança em um pedaço de barro, esperança em um pedaço de gesso, esperança em uma pedra, como há muitas pessoas que seguem isso. Tem pessoas que não acreditam em Deus, mas acreditam que as pedras trazem energias para a nossa vida, como é o budismo. Tem pessoas que não conseguem acreditar em Deus, mas acreditam que um pedaço de pau, que um aroma sendo queimado pode trazer boas energias para a nossa casa. Há pessoas que não creem em Deus, mas creem que um amuleto pode trazer proteção para o nosso corpo. Um mundo que está em torno de superstições, de esperanças vãs e vazias. Jesus chega naquele tanque, naquele local, e mostra que não apenas ele era o cumprimento das festas, mas era nele que eles encontrariam descanso para a sua vida. O mundo precisa entender, nós precisamos saber que a nossa esperança sempre estará em Jesus Cristo. As coisas desse mundo, os amuletos que nós criamos, as expectativas que nós temos das pessoas, nas coisas, no que nós temos, tudo isso é vã. Porque a verdadeira esperança está tão somente residida na pessoa de Cristo. Ele é o nosso descanso. Por isso ele diz, olha, venham a mim. Vocês vão encontrar alívio, vão encontrar perdão e vão aprender de mim, porque eu sou manso e eu sou humilde. Jesus é o cumprimento do sábado. Ele é o verdadeiro descanso para a nossa vida. Eu queria convidar você a ficar de pé. Nós vamos orar nesse instante. E agradecendo a Deus pela sua palavra, iremos orar para que o Senhor nos ajude a tirarmos os nossos olhos, as nossas expectativas, que muitas vezes nós colocamos nas coisas, nas circunstâncias, nas pessoas, para direcionarmos em Cristo. Se a nossa esperança, a nossa expectativa estiver em Cristo, nós nunca nos decepcionaremos. E a gente precisa, irmãos, transferir essa nossa perspectiva de vida, essa nossa cosmovisão, como foi falado pela manhã, de mundo. Nós colocamos muito a nossa fé naquilo que nós temos e compramos e possuímos, aquilo que eu posso pagar. Nós acabamos confiando nisso. Mas a nossa visão deve ser outra. A nossa visão deve estar em Cristo. A nossa visão, a nossa cosmovisão cristã deve estar voltada para a cruz. E quando a nossa expectativa, quando a nossa esperança, quando a nossa confiança estiver alicerçada em Cristo, que é a rocha eterna, certamente nós estaremos seguros em um mundo de tanta turbulência. Vamos orar nesse instante, rogando ao Senhor por isso. Ó Deus bendito, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que penetra em nosso coração e nos mostra o teu poder, o teu senhorio, a tua graça, a tua misericórdia, e que nos traz uma viva esperança de que de nada valerá colocar as expectativas nas coisas, nas pessoas, naquilo que nós temos, naquilo que nós podemos comprar. Que nada valerá esperarmos por um governo melhor, por um salário melhor, por um tempo melhor, por uma casa melhor, por qualquer coisa que seja. De nada valerá as expectativas que nós criamos nesse mundo se os nossos olhos não estiverem fixos em Ti. Que nessa noite nós possamos sair daqui com o nosso coração regozijando, alegre, grato ao Senhor, e com a nossa visão voltada tão somente para o alto, olhando para Cristo como o significado do nosso descanso. Nossas dores são aliviadas nele, nossa ansiedade se encerra nele,
Nossa esperança é saciada nele. As nossas expectativas não são frustradas nele. Que nós possamos direcionar nossa vida, nossa visão, nosso pensamento, os nossos planos, tudo para ele. E que nessa noite nós possamos sair daqui contentes, crendo que tu és o Deus Todo-Poderoso, que conhece a nossa vida, sabe das nossas necessidades, e todas elas são supridas na pessoa bendita de Cristo. Assim nós oramos, ó Pai, por nome dele, de Jesus Cristo, o nosso mediador, a quem nós oramos e por quem nós temos acesso, livre acesso a ti, ó Pai. Em nome de Cristo nós oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe, queridos, e aplique a sua palavra aos nossos corações.